tudo bem contigo? Começando mais um vídeo aqui no canal da J-Jobs no YouTube. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faça sua inscrição agora mesmo e acompanhe os nossos conteúdos sobre trabalho no Japão, cultura e todas as dicas que nós sempre damos por aqui, tá bom? Lembrando também que sempre no final do vídeo tem vaga de emprego para quem deseja trabalhar no Japão. E antes da gente falar sobre o tema de hoje, eu queria contar uma super novidade para você. É que agora você pode aprender a língua japonesa de forma online no curso Aprenda Japonês Rápido, que está disponível no site da J-Jobs. Pois é, se você acompanha sempre os nossos vídeos por aqui, sabe o quanto a gente enfatiza a importância de estudar a língua japonesa, principalmente se você deseja trabalhar no Japão ou até mesmo obter uma carreira promissora em grandes empresas japonesas instaladas aqui no Brasil. Acesse jjobsonline.com/cursos-online e tenha mais informações sobre o curso de japonês básico, tá bom? Agora sim, vamos falar sobre o tema do nosso vídeo. Hoje nós vamos apresentar alguns hábitos japoneses demonstrados em diversos animes famosos que são bastante comuns no Japão e que podem nos ensinar a ter boas práticas no nosso dia a dia. Bateu aquela curiosidade, né? Então vem comigo que eu vou te contar tudo! Tô de volta e hoje com um tema mais cultural. E para falar de cultura, nada melhor do que os tão famosos animes, que possuem muito da cultura japonesa inserida nas suas histórias, né? Nesse período de pandemia, acredito que o número de pessoas que passaram a consumir esse tipo de conteúdo aumentou bastante, principalmente porque hoje o acesso a essas animações está muito mais fácil através das diversas plataformas de streaming disponíveis por aí. E quando a gente fala sobre anime, não tem como deixar de citar o famoso Estúdio Ghibli. O Estúdio Ghibli é a maior referência em animações japonesas e que conquistou aí inúmeros fãs com os filmes A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, O Conto da Princesa Kaguya, entre muitos outros. Tudo isso acaba despertando grande interesse das pessoas pela cultura do país, que inclui a história, as tradições, os costumes do povo japonês. Então fica aí uma dica extra nesse vídeo, que é assistir às animações de Hayao Miyazaki. Para esse vídeo nós elencamos alguns hábitos cotidianos dos japoneses relacionados à higiene, demonstrados aí em cenas de famosos animes e que podem nos inspirar a praticar principalmente nesse momento pandêmico que o mundo todo está enfrentando, principalmente o Brasil. E a gente começa falando sobre o Genkan. Você já ouviu falar nesse termo? Pois bem, existe um costume entre os japoneses de deixar os sapatos do lado de fora da casa. Isso mesmo, ninguém entra na casa com sapatos nos pés. E para isso, as residências japonesas possuem uma área de entrada com um degrau abaixo do nível da casa, reservada para deixar os sapatos. E esse local é chamado de Genkan. Os japoneses consideram muito essa questão da limpeza, tanto física quanto energética, e a casa é uma espécie de templo sagrado, e por isso deve ser mantida limpa e sem impurezas externas. Pode ser que você já tenha ouvido falar no costume dos alunos limparem as salas de aula antes de irem para casa. Esse é mais um hábito muito comum e que é ensinado desde criança, logo no início da formação escolar dos alunos. Crianças e adolescentes são divididos em grupos para limparem as salas de aula, os banheiros e os corredores da escola diariamente. E essa prática favorece o senso de responsabilidade e de trabalho em grupo. Essa informação aqui eu só fui ficar sabendo estando mesmo no Japão, viu? Você sabia que não existem lixeiras nas ruas do Japão? Pois é a mais pura verdade. A gente que tem o costume de sair andando por aí, beliscando alguma coisa, e quando a comida acaba a gente procura um cesto na rua, né, para jogar a embalagem do produto. Lá no Japão eu andei e não achava a tal da lixeira. Depois que me disseram que não tinha. É que os japoneses são ensinados desde pequenos a não jogar lixo no chão. Dessa forma, quando as pessoas consomem algum alimento na rua, por exemplo, eles têm o hábito de recolher o seu lixo e descartá-lo em casa. Olha, eu acho isso sensacional, viu? Palmas para os japoneses, porque a questão da limpeza por lá é extremamente perfeita e de invejar. Outro hábito muito comum entre os japoneses é o de não falar alto em público, principalmente nos trens, algo que é até proibido.
Ouvir música sem fone de ouvido, falar ao celular, tudo isso é considerado falta de educação. E se a gente considerar essa fase de pandemia em que nós precisamos usar máscaras de proteção, a proibição da conversa ao telefone ou com os amigos em locais públicos ajuda também no combate à disseminação do vírus, já que a pessoa não vai abrir a boca para nada, né? E por fim, um costume que para nós brasileiros pode ser visto como um comportamento de um povo frio, mas sim, os japoneses se cumprimentam meio distantes um do outro, ou seja, sem beijinhos, abraços, sem pegar em ninguém. O ojigi, como é chamada aquela reverência oriental, é a principal forma de cumprimento da cultura japonesa e isso também é ensinado às crianças desde cedo. O ojigi também representa uma saudação, gratidão por algo ou então um pedido de desculpas. Existe até uma regrinha com relação à amplitude dessa curvatura, ou seja, quanto maior o grau, maior o respeito ou maior é o pedido de desculpas, por exemplo. Enfim, esses foram alguns hábitos praticados pelo povo japonês que podem servir de inspiração para nós brasileiros que estamos vivenciando aí uma fase ainda mais desafiadora nesse um ano de pandemia para a prevenção aí do contágio do coronavírus. Agora me diz, por acaso você conhecia todos esses costumes? Essas práticas aí dos japoneses? Responda aqui nos comentários ou então se você conhece outros hábitos interessantes, compartilhe aqui com a gente, tá bom? Agora vamos conferir algumas vagas de trabalho no Japão. Bom, hoje a vaga é para trabalhar na província de Shizuoka, na região de Iwata, com serviços de linha de montagem de snowmobile, motos, serviço de armazenamento e organização de peças. O salário é de 1.400 ienes a hora, mais 25% a hora extra. A média salarial mensal, incluindo todos os auxílios, é de 271.202 ienes. A vaga é destinada a homens entre 18 e 45 anos e as despesas com translado e estadia em apartamento durante o período da quarentena serão gratuitos. O código da vaga é FAS52 e você pode obter mais informações acessando esse QR Code. Entre em contato com a J-Jobs para saber se houve alguma alteração na vaga e se ela ainda está disponível. Boa sorte para você! E o nosso vídeo está chegando ao fim. Eu espero que você tenha gostado dessas informações todas. E se você quiser saber mais sobre os serviços da J-Jobs, acesse o nosso site ou então entre em contato pelo WhatsApp. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até a próxima. Tchau!